Olá, essa questão 2, vamos ler. Os gráficos abaixo representam a relação entre duas grandezas físicas com a distância. As duas grandezas físicas em questão estão relacionadas a uma esfera condutora de raio R carregada positivamente. Então, sempre que temos uma esfera condutora carregada positivamente ou negativamente, tanto faz, as cargas se concentram na superfície da esfera, né? E aí, olhando esses dois gráficos, ó, dá para perceber que eles estão relacionados ao campo elétrico e ao potencial elétrico, né? Que é o que ele pergunta lá, quais são as verdadeiras. Então, ele está falando do campo e do potencial. Então, lembrando, qualquer ponto interno da esfera, qualquer região, né, ou ponto interno, o campo elétrico é zero, o vetor campo. Já o potencial elétrico é constante, ele não é zero, mas ele tem um valor constante, igual em todos os pontos, né? O campo elétrico, ele é diferente de zero e tem um valor constante. Então, olhando os dois gráficos, ó, se a gente olhar aqui o gráfico que ele colocou x por d, então x por d, ele começa com o valor zero, né? Ele começa ali ó, com o valor zero, não tem nada, então a gente pode colocar como zero. Depois, ó, ele tem um pico, né, de valor, e aí ele desce, numa hipérbole. Então, isso aqui representa o campo elétrico. O x aqui é o vetor campo, que é zero dentro da esfera. Ó. Em qualquer ponto interno ele é zero. Então até a distância r, que é o raio da esfera, ele é igual a zero. Já o gráfico y, se a gente analisar aí o y por d, ele tem um valor constante inicial até r, ó. Daí depois ele desce numa hipérbole. Ele faz isso, né? Então aqui é até a distância r, ou seja, os pontos internos. Aqui são os pontos internos, igual aqui, né? Então aí ele tem um valor diferente de zero e é constante. Então o y está se referindo ao potencial elétrico. É isso que ele está perguntando, olha lá, na afirmação 1, ele fala o gráfico de x é o campo elétrico em função da distância, exato, né? Que ele internamente ele é zero, ó, internamente é zero, depois ele tem um valor e decresce de acordo com uma hipérbole, né? Afirmação 2, ó, o gráfico de y é o potencial exato, né? Ó, que internamente ele tem um valor diferente de zero, constante, depois diminui de acordo com uma hipérbole. A afirmação 3, a esfera é obrigatoriamente maciça. Não. Essa análise aqui, ó, é válida tanto para a esfera maciça como para a esfera oca. Tanto faz, a esfera ser oca ou maciça não muda nada, então ela não é obrigatoriamente maciça. E a afirmação 4 a relação entre o campo elétrico e a distância é 1 sobre D, né? E não, na verdade é 1 sobre D ao quadrado. Então lembrando, como é que eu calculo o campo elétrico externo, né? Então vou até escrever isso aqui, ó. Para D maior do que R, o valor externo. Externa à esfera aqui, ó. R é o raio da esfera. Então eu estou num ponto fora da esfera. O campo elétrico, a gente faz o K, carga fonte, por D ao quadrado. E aí a carga fonte é toda a carga da esfera, eu imagino ela concentrada no centro da esfera, e não por D, ó. Agora o potencial é por D, né? O potencial vai ser K, Q, por D, aí tudo bem. Mas o campo elétrico é D ao quadrado, e não D.
Então, por isso que a 4 é falsa. Tudo bem? Então, aí fica a letra C, né, como resposta. Um abraço, bons estudos.